Stort, que é da casa de também uma casa com a irmã, cujo patrono também é Francisco de Assis. Ele é da Associação Espírita Francisco de Assis. E hoje ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tema ligado ao capítulo 16, itens 14 e 15, que fala sobre desprendimento dos bens terrenos, transmissão das riquezas. Fique à vontade, a palavra é sua, meu irmão. Queridos amigos, queridos irmãos, sempre o desejo cristão de desejarmos que todos os dias sejam dias de harmonia nos lares, como uma recompensa pelo esforço do casal em se amar mais, se respeitarem mais, harmonia com os filhos, com os demais parentes, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, cunhados. São os laços familiares que envolvem a todos nós como família espiritual nos núcleos domésticos. Sempre um desejo sincero pelo esforço que cada um de nós realiza todos os dias para entender a nossa realidade espiritual e buscarmos em nosso Supremo Pai todo o conhecimento para o nosso bem-estar e toda a força que precisamos nesse querido anjo que veio até nós, nosso amado Senhor Jesus. E também a todos que aqui estão presentes, o desejo de que recebam daqui tudo aquilo que vieram aqui buscar. A saúde, em primeiro lugar, e o conhecimento através desses momentos de cultura que serão passados para todos nós. Todos no desejo do aprendizado sincero. O estudo de hoje trata de um importante tema para nós, que é a nossa presença no mundo. Nós renascemos, já temos a nossa idade, se soma na passagem dos séculos e dos milênios, já assumimos variadas posições nos tempos anteriores, já fomos ricos, já fomos pobres, e nesta presença, nesta existência, também ocupamos essas duas posições. Uns de nós são mais ricos, têm mais posses materiais, outros são menos ricos, com menos posses materiais. Assim também, como criatura espiritual, nós possuímos os nossos bens espirituais. Então, muitos de nós estão numa condição assim, figuradamente, como que ricos espirituais, porque já desenvolveram muito amor em si, já realizam muito serviço em prol da caridade e em benfeitorias para a população de uma forma geral. Outros são um pouco pobres de espíritos. Por favor, a linguagem é simbólica e respeitadora em razão do quadro que às vezes a imprensa nos informa sobre as lutas, dificuldades de muitos, através dos vícios, da criminalidade em geral. Então, a dificuldade e a coragem para se fortalecer e viver a sua existência como espírito encarnado e desencarnado numa só união, numa só sociedade. Esse espírito que veio trazer a mensagem de número 14, intitulada Desprendimento dos Bens Terrenos, ele chama-se Lacordaire. E naquela época, era o ano de 1863, ele escreveu aqui logo iniciando que ele veio, com a escrita dele, ele veio colaborar, ele veio trazer o seu óbolo, a sua ajuda, a sua caridade, o seu conhecimento, a sua experiência para escrever a lição que hoje aqui está sendo novamente estudada. E ele quer dizer aqui que nós, todos nós, eles e nós nos dependemos, ele usou o verbo dever, nós nos devemos uns aos outros. Em palavras simples, lá no plano espiritual, eles não conseguirão ser livres e felizes porque dependem de nós que vivemos aqui na manutenção e na organização das posses dos bens materiais.
e do bom ou mau uso que fazemos com as nossas posses. E nós aqui não conseguimos ser felizes se lá eles também estão preocupados, inquietos e infelizes. Eu não posso ser feliz se a minha esposa não está feliz, se os meus netos e os meus filhos estão doentes ou com várias complicações. O meu vizinho não será feliz se eu não for feliz. Então, isso fica simples de ser entendido, que cada um de nós, na posição que se encontra, precisa repensar a sua condição de ser espiritual e fazer bom uso com utilidade para si, para a família e para a sociedade de uma forma geral. Precisamos ser úteis, precisamos produzir, multiplicar. Vamos lembrar da parábola dos talentos, aqueles dois exemplos que a um foi dado 3 talentos, ao outro 5, e eles multiplicaram e devolveram ao Senhor o dobro pela multiplicação, e um deles não teve como agir e devolveu o talento que havia recebido. A nossa presença, então, é a multiplicação, a melhora de tudo, o progresso de tudo, isso relacionado aos bens materiais que a cada um de nós foi entregue quando aqui nascemos, pelos laços familiares. Dentro desse quesito, a pergunta que em muitos de nós surge, e pela minha morte, eu posso deixar de herança para os meus filhos? A lei humana, ela registrou esse procedimento? É possível? Nós já sabemos que sim. Mas e as leis divinas? Elas reconhecem isso? A casa que eu comprei, os bens que eu tenho, eu vou deixar de herança para os meus filhos? Eu vou dividir em partes iguais para eles? E se eu não tenho filhos? Eu posso, como filho, deixar para o meu pai, para a minha mãe, ou para os meus irmãos? Então, essa pergunta que a muitos traz assim uma certa preocupação. As leis hoje estão atentas, estão mais evoluídas, mais esclarecidas. Nós chamamos de processos de inventário ou processo de testamentos. Pelo uso, pela doação, pela compra e venda, nós vamos transmitindo para todos aqueles que têm o legal direito ou o interesse em comprar, e isso então vai se multiplicando cada vez mais nos dias usuais da nossa presença no mundo. Mas o importante é saber que nós também podemos transmitir os bens espirituais que nós conseguimos amealhar, somar, conquistar. E que bens espirituais são esses? Porque, como bem material, podemos perguntar se o bem mais importante de todos que possa existir nas formas físicas em nosso meio de viver é a casa, o apartamento, é o iate, ou será o nosso corpo físico? Vamos considerar como sendo o mais importante de todos os patrimônios, de todos os bens materiais que nosso Pai entregou por empréstimo a cada um de nós. E como bem material, eu não posso levá-lo para o plano espiritual. Tudo que é físico precisa permanecer aqui. Então, eu também vou transmitir, simbolicamente, uma herança, o meu corpo físico. Hoje, com a ciência avançada, eu posso, pela minha morte, deixar escrito que eu quero fazer uma doação integral do meu corpo, de todos os meus órgãos, para hospitais especializados em ciência, para fazer transplantes e salvar vidas que podem ainda ser úteis ao progresso da humanidade. Isso é muito importante, trazer essa lembrança. Alguém aqui presente pode repensar e pode até mudar o seu plano com a sua família e desejar doar o seu corpo ou doar os seus órgãos, como sendo uma transmissão, como sendo uma herança que você lutou para conservar e você agora, ao partir da terra, você quer deixar não para o filho ou para um parente. Você está deixando para o seu próximo, que você nem conhece, mas que a ele será indicada uma responsabilidade de receber o bem, que é o meu corpo, e multiplicar com utilidade a capacidade mental dele, o amor que ele possui, e fazer o bem de uma forma geral. E, no entanto, fui eu que deixei aqui como simbolicamente uma herança, uma doação que eu fiz em vida.
É muito importante esses pequenos detalhes. Além dos bens materiais, eu também vou doar o meu exemplo, a minha palavra, a minha postura dentro do meu lar, como esposo, como pai dos meus filhos. Eu vou ser um exemplo para as outras famílias. Ao partir da terra, eu vou deixar boas lembranças. Alguém vai se lembrar, lembra do seu Leir? Era um senhor respeitador, muito amigo de todos. Porque a pergunta é simples. Nós queremos ser lembrados depois do processo da morte, com carinho? Vamos estudar o Espiritismo e vamos ver no Livro dos Espíritos, a questão 320. O professor perguntou o que nós queremos saber, se aqui, aqueles que aqui ficam, nas nossas orações, nós pedimos a Deus que abençoe o nosso amado que agora está lá. Ele fica feliz com a minha oração, com a minha lembrança, com o meu carinho, com as minhas boas recordações. Então, o instrutor responde sim, fica muito feliz e acrescenta mais evolução para ele. E também, se ele lá estiver infeliz, a sua oração, o seu carinho, a sua boa lembrança vai ser assim como um remédio para ele, vai ajudá-lo cada vez mais a se iluminar. Entenderam como é importante essa ligação, essa lembrança, essa saudade dos que partiram? A importância de deixarmos um bom testamento aqui, uma boa doação, uma boa herança, espiritualmente falando? Mas agora vamos aos bens materiais. Tudo que está em nossos nomes, que seja algo de útil, representa um bem material que eu vou deixar aqui vinculado ao meu nome e aos meus registros de identidade. Obrigatoriamente, a lei exige que o meu nome seja retirado e que seja passado para outro nome. São os processos da legislação humana. O Código Civil, quando mudou em 2002, alterou substancialmente esse processo jurídico e dentro dos direitos de herança, e novas leis estão sendo agora redigidas para alterar a lei de sucessão do Código Civil para beneficiar ainda mais os familiares de uma forma geral. Então, nas leis humanas, torna-se obrigatório a realização do processo civil burocrático para tirar o meu nome e colocar o nome daqueles que agora vão dar continuidade ao imóvel, ao bem móvel ou bem imóvel, seja joia, dinheiro e qualquer outro bem que esteja no meu nome. Mesmo que eu não queira dar, mas eu não estou mais aqui, aqueles que ficaram têm por obrigação de procurar os caminhos da justiça e legalizar e tirar o meu nome. Até porque, no plano espiritual, onde eu estiver, eu vou ficar sofrendo lá, não vou ter paz, porque o meu nome está sempre aqui, correndo em papel, em carimbos, mal falado, porque deixei aqui uma confusão de herança para aqueles que estão ligados a mim. Entenderam a simplicidade? Vamos repensar, vamos analisar os laços familiares. Temos na vida, assim, real, temos processos de inventários que estão parados nos tribunais há 15, 18, 20 anos parados lá, porque houve brigas entre herdeiros. Imagine um tempo desse decorrido, o falecido no plano espiritual está feliz lá, por causa dos bens que ele deixou aqui. Ele tinha muitos filhos, família com 15 filhos ou mais, e que ainda morre um e deixa para os filhos dele, que agora vão representá-los no processo do inventário. No final, vamos ter 20, 30, 40 assinaturas para transferir o bem que eu deixei. Meu Deus, que confusão que eu deixei aqui quando eu fui para lá. Entenderam a simplicidade das leis humanas? Vamos repensar, vamos reunir os filhos. Outros entre nós, compreendendo isso, já em vida, já reúne os filhos e diz: olha, eu não quero morrer com isso aqui. Vou ali no cartório, vou dividir isso aqui é para você, isso é para você, 25% para cá, metade para lá. Quero me livrar, vocês que tomem conta daí. Eu já estou aqui nos últimos tempos, eu quero morrer tranquilo, vocês que vão se virar agora. Alguns espíritas, com essa forma de pensar, estão procedendo dessa maneira. É liberdade de cada um. Mas o que importa é que você, quando partir para o plano espiritual, vá em paz e vai ser amado lá. A mensagem de Emmanuel intitula-se Mortos Amados. É isso que ele quer explicar para nós com relação à nossa situação aqui em vida.
nós estamos falando do processo da morte, que é preciso ser estudado, e vinculado a isso temos os artigos 154 do Livro dos Espíritos, que explica sobre esse processo, fácil para uns, difícil para outros, em decorrência dos bens e da confusão que eu deixei aqui como herança a ser transmitida para os filhos que vão resolver. E na questão 163, ele vai explicar que dentro desse processo que decorre, eu vou viver lá emoções felizes, porque deixei aqui bens de amor, de paz, de harmonia, a minha família está feliz com a minha partida, porque me amam, vão fazer muitas orações por mim lá, eu estou deixando a terra feliz. Mas também os artigos seguintes, 64 e 65, vai explicar que as minhas emoções no processo da partida poderão ser confusas e dolorosas, angustiantes para mim que estou lá, porque eu deixei os meus bens aqui e com peso em cima deles, que a família aqui está gritando que eu já fui tarde demais. É a natureza nossa, a gente tem que examinar tudo isso. Em decorrência desse trecho, então, esse espírito Lacordaire veio trazer para nós orientações. Ele veio, primeiro, alertar sobre a nossa maneira de viver, depois, ao final, ele veio orientar como devemos aqui permanecer. Em primeiro lugar, ele quer explicar para nós que tudo o que possuímos aqui na vida física, não somos proprietários de nada. Não somos donos de nada. Não é a escritura do cartório que está em meu nome que prova que eu comprei, paguei seriamente. Está tudo certo. É a maneira de se viver. Mas ele quer ressaltar para nós que tudo que é bens físicos pertencem a nosso bondoso Pai. E ele cede a cada um de nós por empréstimo no momento em que você está nascendo aqui, se formando no corpinho da sua mãezinha. E ao surgir, ao você crescer, você vai tomando ciência do que está à sua volta, você vai conhecendo as formas, você vai entendendo que tem responsabilidade com a sua assinatura, com a sua palavra, o que vai fazer, o que vai comprar, o que vai vender, e até o dia que você tem que partir daqui, você já entendeu. Nós não conseguimos tirar daqui da terra nada que é físico pode entrar no plano espiritual. No plano divino só entra o eu, o espírito que eu sou, e entra a minha memória espiritual, os meus sentimentos espirituais. É a minha herança que eu tenho que deixar aqui, os meus bens espirituais em melhores condições para que eu possa entrar lá livre e feliz. Ele diz assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, uma forte dificuldade ao vosso adiantamento moral. Esse amor aos bens terrenos, vamos entender a expressão amor como sendo assim, esse agarramento, esse apego. Essa camisa eu não cedo para ninguém, eu não empresto para ninguém, o meu relógio é meu, não toque nele, e assim vocês bem entendem esse agarramento, esse apego exagerado, tudo aquilo de simples e pequeno e barato, a também aquilo que possa ser mais valioso para nós. Pelo apego à posse de tais bens, ele usou a expressão posse. Nós não somos proprietários. Ele diz assim, pelo apego excessivo, você está destruindo as suas faculdades de amar. Esse verbo destruir significa que com a carga de meus pensamentos e de meus sentimentos, todos já entenderam, é o alto grau do egoísmo que eu vou acumulando em mim, eu crio como ser espiritual um processo de densidade fluídica à minha volta, eu tenho uma densidade mais pesada e a minha morte vai resultar em que eu não vou conseguir ascender para planos mais elevados. Quer dizer, esse verbo quer explicar a nossa dificuldade vibratória como seres espirituais. E o amor puro, o amor mais sincero, me dá essa leveza de ser, e ao meu processo de passagem, eu então posso me deslocar daqui por mérito e ser levado para um posto de socorro, ser levado para planos mais iluminados. Então, a palavra que simplifica tudo chama-se mérito ou demérito. Eu mereço ou eu não mereço?
Então, estamos sempre entendendo que a vida nos mundos físicos, na imensidão das imensas galáxias, são regidas por leis que disciplinam o processo de evolução dos filhos espirituais. E o nosso destino, um dia, já está marcado e traçado, seremos anjos lá no infinito. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Como é que vamos responder com sinceridade? Felicidade sem mescla. Você não tem nada, nenhum motivo que possa tolir o seu sorriso, a sua leveza de ser, a sua sinceridade de viver, a sua felicidade. Vocês vão responder que não. Mas, ao mesmo tempo, na questão 920, do Livro dos Espíritos, o querido professor interrogou o mentor da obra, perguntando a ele: Senhor, aqui, como encarnados ou desencarnados, nós não temos direito de ser felizes aqui? É como pensar que aqui, vimos aqui para sofrer? E ele diz assim: não. Você tem por obrigação de ser feliz aqui, no limite do grau da sua perfeição que você conquistou até agora, num exemplo simbólico, de uma forma pedagógica, na condição de espírito aluno matriculado neste magnífico educandário que é o mundo em que nós vivemos. Uma escola soberana e magnífica que vai proporcionar a todos nós o caminho, a direção, a formação do anjo futuro que cada um de nós seremos. Não é maravilhoso saber disso? Então, se o instrutor diz que eu tenho por obrigação de ser feliz aqui, o que me falta para mim ser feliz? O que falta para você? Está hoje num momento de dificuldades emocionais, seu pensamento está enrolado, está complicado, vamos desfazer a complicação. Porque ele disse, ele deixou escrito, eu tenho por obrigação de ser feliz aqui. E todos nós entendemos, está na questão 621, é viver no bem e cumprir as leis à vontade de nosso Pai Celestial, que nos criou e determinou, quando fomos criados no cosmos, que nós temos por obrigação de conquistar a posição do anjo sublime para viver livre, emancipado, em meio às infinitas galáxias, como é este anjo amigo do nosso povo, chamado Jesus. Não é maravilhoso você saber disso? E a partir do momento que você sabe, muda toda a sua vida. Você está disposto a apostar sua própria vida nessa situação nova. Por que ficar agarrado a tantas coisas? Por que desejar o mal para o outro? Por que desejar o mal para si mesmo, envolvendo-se com vícios, com dificuldades? A sua saúde vai embora? E porque você tem que devolver o seu corpo, que também dissemos, é o principal bem que recebemos, eu tenho por obrigação de devolvê-lo. Eu estou transmitindo ele outra vez, eu vou devolvê-lo à terra, mas nesse momento que eu devolvo, considerando a parábola dos talentos, eu tenho que multiplicar, é minha obrigação, eu tenho que melhorar, então eu tenho que usá-lo durante todo o tempo da minha existência, se possível os meus cabelinhos se tornarem brancos como a neve, mas eu tenho que devolvê-lo em perfeitas condições. Temos que repensar. A bebida alcoólica que usamos, a nicotina que gosta, as paixões sexuais, as facilidades e tudo que cada um de nós conhecemos, que a imprensa é muito clara em explicar tudo isso. Ele diz assim: eu compreendo a satisfação, e é bem justa, que experimenta o homem, que por meio de trabalho honrado, assíduo, ganhou uma fortuna. É respeitador no plano espiritual, o meu esforço, pelo que eu estou conquistando a cada dia. Mas muito natural é que Deus aprova se não houver apego a todos esses bens. Porque se houver apego, absorve todos os outros sentimentos, porque eu me deixei levar pelo egoísmo. A expressão apego ao bem físico é representado pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha ambição de ter mais. Eu me torno egoísta. O que eu quero é meu, exclusivamente meu, até dos meus filhos, da minha família, às vezes eu não atendo. É simples entender isso. Então, isto não tem a aprovação de nosso Pai. E paralisa os impulsos do coração, paralisa o sentimento do amor que eu tenho por obrigação de desenvolver. E eu passo a não ajudar mais. Eu não me interesso mais pela caridade. Você que se vire.
eu lutei, me esforcei, suei para ter o que eu estou, então você faz o mesmo. É uma vida de dificuldades que eu vou viver. Agora ele vai chamar a atenção, se porventura eu nasci numa família pobre, meu pai e minha mãe lutaram para me dar um prato de comida, eu cresci num ambiente de pobreza, eu senti na pele o que é a luta de um pobre, a miséria que eu passei, e eu vou crescer, e agora eu consegui, no meu trabalho, consegui uma pequena riqueza, ou eu aumento a minha riqueza. Ele quer colocar na cordé, quer perguntar, e agora? É diferente. Você não nasceu rico, você nasceu na miséria, na pobreza, e alcançou um grau de riqueza. E agora? Você é diferente do rico de nascença. Você sofreu na sua carne, você sentiu a fome que hoje graça na rua. O que você vai fazer com a sua riqueza? Você vai esquecer que foi pobre e faminto? Você está lembrado daqueles que estão na rua? Se você não ir lá para ajudar, Deus não vai te aprovar. Porque ele quer dizer que, nesse exemplo, eu tenho mais responsabilidade do que o rico de nascença. Porque aquele que nasceu num berço de ouro, ele não passou fome, ele não sentiu o frio da chuva na calçada, ele nunca dormiu numa calçada. Ele não sabe dessa experiência. Mas eu que passei fome, eu que comia farofa quando não tinha nada para comer, comi um pedaço de pão duro que não tinha nada para mastigar, e fiquei rico. Perceberam a diferença? Então, cada um de nós deve repensar esse momento em que está vivendo. Está jogando comida fora? Sobrou o almoço, sobrou a janta? E você empacota, bota no congelador e amanhã o caminhão da Condor leva tudo? Você está esquecendo que lá fora tem gente caída na calçada? Custa botar numa latinha, numa quentinha, compra embalagem de plástico ali na loja, esquenta, bota ali, pega seu carro, quando você sair, você vai encontrar mais de um, é só parar e dizer, meu filho, está aqui, você quer fazer um lanche, quer isso, quer, e vamos jogar fora? E o seu fogão em casa? Quantas bocas ele tem? Tem 4 bocas? Você mora num apartamento no 3º andar, no 20º andar, não está sobrando lá um feijão e um arroz que você possa fazer, comprar uma quentinha, colocar, descer lá os 20 andares e ir na rua entregar? Você vai jogar pelo buraco da lixeira do condomínio e vai embora naquilo que pode aliviar um pouquinho a fome de alguém? Porque você foi pobre um dia e esqueceu disso. É muito para nós pensarmos, não é? A sua casa é grande, você mora no chão, tem muito espaço na garagem, já pensou em botar ali um fogão, convidar os vizinhos para fazer ali um almoço, um jantar ali, todo mundo coopera com R$10, R$20, compra ali o feijão, o arroz, a quentinha, as cozinheiras preparam, bota no seu carro e sai distribuindo pela rua? Nós temos que pensar, porque nós estamos falando com simplicidade. É a frase que se chama prestar contas. Eu tenho, por obrigação, de fazer uma prestação de contas ao meu Senhor. Porque ele, quando me mandou para cá, quando me matriculou nesta sublime escola, ele me deu todos os meios educacionais a meu alcance para que eu pudesse aprender e cada vez mais evoluir. E ao final, quando ele me chamar para partir da terra, ele vai dizer assim, meu filho, agora é a hora de você prestar conta. Responde aí tudo o que eu dei para você, o que você fez com os bens que eu te entreguei. E aí, o que eu respondo para ele? Vamos estudar o Espiritismo. Isso aí não é para ficar na curiosidade de olhar, não. Peguem o livro dos Espíritos, peguem o Evangelho, estudem os dois, cruzam os dois. Cada capítulo do Evangelho corresponde às questões do livro. Cada questão do livro corresponde a cada capítulo do Evangelho. É a nossa salvação, é a cultura que precisamos conhecer. Culto do lar, em vez de fazer uma vez por semana, de 15 em 15 dias, faça todos os dias. Eu estou recomendando isso, porque a minha idade avançou, eu já não tenho muito mais tempo aqui presente, e é o que eu tenho que fazer para poder estruturar o meu lar. Porque eu tenho dentro do meu lar familiares, eu tenho muitas dificuldades com filhos, com netos, com sobrinho, com irmã. E eu tenho que me segurar ali, porque sou eu, como se fosse a coluna, que sustenta aquela turma todas emocionalmente. E o que eu vou fazer? Eu vou lembrar do meu Senhor lá, uma vez por mês, e eu estou sabendo que eu tenho que prestar contas para Ele.
Então, Lacordaire vem incentivando a todos nós, gritando no nosso ouvido: vós sois responsáveis por usar, por conservar, por melhorar, e tem que devolver. Nesse capítulo 16, é o item 6, a parábola dos talentos. Vamos rever esses estudos. Ele diz assim: vós não são proprietários, vós sois depositários, não se iludam. Deus emprestou para vocês, agora vocês têm que restituir. E ele empresta sob uma condição, de que o supérfluo é aquilo que está sobrando. Se eu sou rico, ele não está pedindo para me doar toda a minha riqueza, porque se eu fizer isso, eu vou para a rua, vou ser um mendigo na rua. Então ele está dizendo, aquilo que você acha que está sobrando, ele diz, você tem por obrigação, vá e leve para quem carece do necessário. Não jogue fora. Alguma outra doutrina religiosa ensina isso com tanta clareza? O Espiritismo para nós é a maior bênção, a maior graça que o Senhor das alturas poderia deixar para todos nós. Ele diz assim, como um exemplo, um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que você seja, você vai fazer questão de retribuir, de devolver a ele, de restituir, porque você está pensando com escrúpulos, porque é amigo, você vai precisar dele outra vez. Então, e você fica agradecido a ele, ele diz assim, pois bem, esse exemplo que eu estou dando, compare a você que possui bens, muitos ou poucos, e o amigo que te emprestou é Deus. E você agora tem que devolver para ele, tem que prestar contas a ele. Você tem que pagar a ele, devolver o dinheiro que ele te deu, o empréstimo que ele te entregou nas suas mãos. Parece algo assim brutal para nós? Não, meus amigos. É maravilhoso saber disso. E sabem qual é o remédio mais poderoso que existe na face da Terra? O remédio capaz de curar todos os males que se possa pensar, por mais terríveis sejam as doenças? Chama-se informações, esclarecimentos. É o que essa doutrina veio fazer, é o que esses espíritos estão escrevendo livros, trazendo seus depoimentos, como dizer, olha, eu estou escrevendo aí esse roteiro para você seguir. Se você não seguir isso aí, você vai ficar reprovado na prova final. Então, quando Jesus, naquele momento, diante do governador Pilatos, que já estava ali preso, estava sendo avaliado, analisado, antes da sua condenação, e Pilatos perguntou a ele, vós sois reis? Então, ele vai responder com humildade, diz assim, eu não vim a este mundo, senão para provar a verdade. E aqueles que pertencem à verdade, eles escutam a minha voz. Nós, os espíritas, a voz dele está saltando dessas letras, de todos esses livros, de todos esses depoimentos. E aí ele me pergunta, meu filho, e agora? Você já está informado, já está esclarecido, já conhece a verdade, agora, o que você vai fazer com isso agora, filho? A gente tem que pensar bastante sobre isso. Um outro alerta dele, vocês perceberam que ele fala muito sobre o orgulho e o egoísmo se nós não pudermos devolver aquilo que o Senhor da vida nos emprestou. Ele quer dizer aqui como missão de todos nós, principalmente missão dos espíritas. Ouvidais que pela riqueza, é uma pergunta, ouvidais que pela riqueza, vós revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade? E eu não tinha pensado nisso. Então, o que eu tenho hoje, o que eu estou conseguindo, aplicando no mercado financeiro, conseguindo com o meu trabalho, a conta bancária, enfim, o que está ao meu alcance, e ele dizendo que eu sou ministro da caridade. A expressão ministro, a gente tem uma ideia de grandeza, de poder, de ditar alguma coisa a benefício de alguém, de criar regras, criar leis. Ele diz assim, para serdes aludida a riqueza, dispensadores inteligentes. Dispensadores é aquele que distribui, que dispensa equilibradamente para aqueles que não têm, é o que multiplica a favor de todos. Está errado você pegar um dinheirinho e colocar num banco, numa aplicação, para multiplicar valores? Não.
O que você está ganhando além, vai e distribua com outros. Outro alerta. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro e riquezas. Ele diz, quero deixar para os meus filhos a maior soma possível, para evitar que eles caiam na miséria. Está errado? Não. Lacordaire confirma. Ele está certo. É o pensamento justo. É a luta de um pai e de uma mãe para manter a sua família. Agora ele diz assim, mas Deus, que é justo e paternal, vai analisar os motivos íntimos daquele pai que assim declarou para todos que estava juntando a riqueza. O Pai Supremo vai analisar se dentro de mim o meu sentimento era aquilo que eu falei, ou eu estava falando para poder esconder de mim que o meu sentimento era de egoísta, que era eu que quero ficar rico para poder usufruir de todos os bens. Nós estamos, então, tratando da família e da missão sagrada de ser pai e de ser mãe. Vamos estudar as questões 210, 582, 685 do Livro dos Espíritos. Todas as 3 questões. O instrutor diz para o professor Kardec, paternidade e maternidade é missão sagrada na Terra. E o pai e a mãe vai responder perante o Senhor na prestação de contas se desencaminhou o filho espiritual que o Pai Supremo entregou no seu lar. 210, 582, 685. Ele diz assim ainda aos pais, admitamos que seja o amor paterno o único móvel que guia esse pai e essa mãe. Será isso o motivo para que esqueça seus irmãos que estão lá fora, na miséria, na necessidade, famintos? Ele pergunta, a pergunta está no ar, e cabe, eu tenho que lhe perguntar, porque eu estou falando para vocês uma coisa, mas eu fiquei feliz que eu consegui falar. Mas dentro de mim, o que eu estou escondendo de mim mesmo? Será que eu fui sincero ao falar isso? Ele então diz assim, quando ele já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não. Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo? Quer dizer, se os meus filhos estão sabendo, estão vendo que eu estou acumulando conta bancária, eu estou comprando vários bens, estou alugando, estou multiplicando, e os meus filhos têm o bem do melhor à volta deles, mas nenhum dos filhos vê o momento em que eu vou levar o meu sapato velho, a minha camisa, ou um prato de comida. Eles não estão vendo isso. Então, eles vão crescer, eles vão copiar de mim, que eu fui o espelho para eles, eles vão fazer a mesma coisa lá. Então, Lacordaire está dizendo que isto é uma lição de egoísmo que eu estou passando para os meus filhos. É um alerta terrível para todos nós. Outra vez, pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos. Nós temos que deixar a terra. Os filhos vão ficar aqui. Eles vão se lembrar de mim, lá de você, com carinho, com amor, ou eles vão acabar me esquecendo lá? Meus pais já passaram para lá há cerca de 30 anos, um pouco mais. Todos os dias, boto o retrato dele na parede, sento no meu sofá e faço as minhas preces, leio os 2 livros juntos, anoto o que eu posso anotar e encerro agradecendo a eles, porque eu me sinto devedor deles. Compreenderam isso? Ou você quer ser esquecido lá? Eu tenho essa interpretação. O que eu posso hoje é respirar aqui, eu devo ao Senhor Supremo, ao Cristo, mas eu devo a eles. Uma família magnífica. Eu junto meu sogro, minha sogra, meus tios, minhas tias, nas 2 famílias, e me ajudaram infinitamente. Porque eu nasci numa família pobre, e eu não tinha o que comer às vezes. E ele tinha que ter 5, 10 atividades para botar um pão na nossa mesa. E um dia ele me chamou e disse, meu filho, eu não estou conseguindo botar você mais adiante nas escolas, na universidade, e eu não tenho como pagar isso. Ele foi sincero. Eu fui à luta, eu fui chegar na universidade, porque a gente tem que entender as dificuldades uns dos outros. Ele diz assim agora, não raro vê-se a revista ele quer ser aquele que fala muito, que se empolga com a sua vaidade, de falar para todos. Então ele diz assim, atordoar com a narrativa de seus trabalhos, de suas habilidades,
o desgraçado que lhe pede assistência. Então, eu moro numa casa, meu portão é a calçada, bate na minha porta, vem ali um mendigo para me pedir uma ajuda. Aí eu vou dizer, meu filho, senta aí que eu vou te explicar uma coisa. Olha, é isso, eu ganhei isso, eu fiz isso. Você entendeu? Vai à luta como eu fui, cara. Não vou te dar nada, não. Segue a tua caminho, vai na luta. Tá certo o que eu fiz? É isso que a Kardec quer chamar a nossa atenção. É um alerta. Então, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento, do que daquele que, nascido na abundância, vai ignorar a miséria e a fadiga do seu próximo. Então, nós estamos diante de um processo divino. O Senhor Supremo me chama ao mundo, me matricula nessa escola magnífica e diz assim, vou te dar todos os meios educacionais. Aqui nós precisamos de lápis, de papel, de livro, de borracha. Ele nos dá todos os meios para que eu possa realizar as minhas ações diárias e diz para mim, no final do curso eu vou te chamar e você vai fazer a prova final e quero apurar o seu conhecimento. Sou eu que vou dizer se você vai ser aprovado ou reprovado. Faça bom uso de todos os materiais que eu vou colocar à sua disposição. Mais uma vez, ele vai falando do egoísmo aqui, do egoísmo ali, e diz assim, alerta sobre os bens espirituais. Pondera, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. Essa ideia vos ajudará a desprendermos destes últimos. Essa ideia, o conhecimento da verdade, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos aqui só para pedir cura. Nós viemos aqui numa facilidade, esta casa é abençoada. Olhem para isso aqui como se fosse uma magnífica universidade. E nós somos pobres, não podemos pagar lá fora a universidade. E aqui estamos aprendendo a mais rica, a mais maravilhosa de todas as ciências que existem na face da Terra. E venham aqui nas reuniões, sempre que for divulgado, se puder, larga lá seus compromissos, vem sentar aqui, apurar o ouvido. Muitos de nós não conseguem ler o papel, têm dificuldade visual, outros têm dificuldade auditiva. E vem para cá, senta aqui. Eu fazia um estudo lá em Minas Gerais, eu fui convidado para fazer um seminário, e o salão estava cheio, e eu vi ali no cantinho da esquerda, tinha um senhor, muito pobre, muito humilde, de chinelo, uma roupinha muito maltratada, sentadinho na cadeira, quietinho, caladinho, encostado assim na parede, de olho aberto e ouvindo tudo que eu falava, eu mostrava lá no PowerPoint. Quando deu um intervalo, é o chamado lanchinho espírita, que todo mundo se levantou, ele ficou sentadinho ali. Me chamou a atenção, eu fui cumprimentá-lo e falei com ele, seu José, como é que está o senhor está bem? Seu José, o que o senhor achou? O senhor está entendendo direitinho o que foi mostrado aqui? Aí ele falou assim, seu Leir, com respeito, seu Leir, eu sou semi-analfabeto, eu não entendi nada do que o senhor falou, e eu nem entendi o que o senhor está mostrando no quadro. Aí eu fiquei surpreso, e disse, meu Deus, sem saber o que responder, ele sorriu para mim e disse assim, mas aqui do meu lado tem um amigo espiritual sentado aqui, tudo que o senhor fala e tudo que o senhor mostra, ele está transmitindo para mim uma palavra que eu estou entendendo. Então, eu não entendi nada do que o senhor falou, mas eu entendi tudo o que ele me explicou, que é exatamente o que o senhor mostrou. Eu estou sabendo de tudo, eu estou feliz. E agora? Eu não vou vir aqui porque eu sou analfabeto, porque eu sou cego, porque eu sou surdo. Viram o exemplo, gente? Venham para cá, sentem aqui, vamos ouvir o que tem que ser falado. E vamos pedir que o Senhor mande um anjo que senta do meu lado para me explicar o que eu estou escutando e estou vivendo aqui. Encerrando o nosso encontro, não pode ir até 2 horas, não. Desculpa o comentário. Estou passando por tanta coisa aqui. Então, a gente tem que falar menos, né? E ler mais aqui. Então, ele diz assim, agora vamos lembrar daquele encontro de Nosso Senhor com aquele jovem, chamado jovem mancebo, essa palavra quer dizer jovem de família rica, detentor de muitas posses, a família era poderosa na época, tinha muito dinheiro, muitos bens, muitas terras, muito o que vocês sabem. Era uma família rica e o jovem, empolgado com a riqueza de seus pais, ele ouviu falar daquele jovem nazareno que pregava uma linguagem diferente, ele foi falar com ele. Então, lá Kardec quer dizer assim,
A ninguém condena o Senhor, não, a ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua. Quantos de nós que tem a facilidade da riqueza tem medo de perder tudo? A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Quer dizer, eu desfruto de uma posição social com a minha riqueza e os títulos que eu tenho, porque eu vim aqui, escutei falar do Espiritismo, falaram de Deus, dessas coisas, eu fiquei com medo, voltei para casa, peguei tudo que eu tinha, dei para os pobres, dei para os filhos e fui para a rua mendigar. Alguns casos estão assim escritos. Quando você sai pela rua para distribuir quentinha para quem está sentado na calçada, você encontra alguns casos desses. É só sentar para conversar. Então, ele diz assim, o Senhor, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse, tornar-se-á em carga pesada para a sociedade. Está errado, é o que ele quer dizer. Não distribua tudo que tem e vai viver na calçada, na pobreza, na miséria. Você vai ser um peso para a sociedade. Não é isso que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu a riqueza, o poder, o cargo, a profissão, a inteligência maior, é sua responsabilidade multiplicar para atender os necessitados. Ele quer dizer assim, proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Pelo amor de Deus, que ninguém aqui entenda que vai voltar para casa, vai dar tudo que tem e vai viver na calçada, na sujeira e na miséria, dependendo de alguém para lavar lá um copo d'água e um prato de comida. Se Deus lhe deu os bens que você possui, faça o melhor uso deles, multiplique. Parábola dos talentos. Vamos estudar o Espiritismo e o Evangelho. Se assim fizer, fora egoísmo, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Ora, a imprensa nos fala muito. Aquele, de repente, vai anunciar que aquele milionário daquela família tal, houve lá uma ocorrência, ele perdeu tudo, não tem mais riqueza nenhuma. E tem aquele pobre numa cadeira de rodas, que vive ali na rua, ali embaixo da ponte, ele pegou um papel, jogou na Mega Sena, ele se tornou o maior milionário do Brasil. Sorte? Vamos todo mundo correr para a loteria esportiva? Não. A posição da pobreza ou da riqueza, como está na questão 258 do Livro dos Espíritos, é prova para nós. Somos alunos, nós não somos aqui condenados a sofrer. Cada um de nós, na posição de espírito que somos alunos, espíritos alunos, matriculados num magnífico curso de aperfeiçoamento moral, porque o nosso destino já está traçado. Nós temos que conquistar a posição do anjo para o qual está decretado para nós. Então, vamos rever os estudos bíblicos no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, logo no início, inspirado, ele diz assim, Deus tem um plano, olha, isto está escrito há cerca de 2000 anos para trás. O Espiritismo tem 167 anos. É agora, moderninho. Perceberam a diferença temporal? 2000 anos para trás. Era como se fosse o nosso Espiritismo de hoje, aquele Espiritismo escrito na cultura, na gramática daquela época, mas é o mesmo Espiritismo. Aí ele diz assim, aqui hoje é a questão 132. Ele diz assim, Deus tem um plano para nós muito antes da fundação do nosso mundo. Ainda nem existíamos aqui, mas já existíamos na memória, na mente, no coração de nosso Pai. E ele já havia determinado que um dia cada um de nós terá que estar na frente dele, na condição de santo e irrepreensível. Nós todos conhecemos esses dois adjetivos. Atravessou a cultura dos livros, secularmente foi passando de livro para livro, chega hoje na nossa gramática. Eu sei o que é ser santo e sei o que é ser irrepreensível. A questão 132, o professor pergunta, Senhor, por que Deus criou o seu filho lá no cosmos e determinou que tenha que viver assim, com corpo, com forma, cadeira, mesa, essas necessidades do mundo?
Aí o instrutor responde: Deus assim determinou para que o filho possa vivenciar todas as experiências humanas para conquistar a perfeição do anjo sublime. Aí eu fico pensando, meu Deus, então como é que isso se deu? Então, ele me deu o conhecimento? Está gravado na nossa memória espiritual, que é a questão 621. Quando ele me criou, lá nas maternidades planetárias do cosmos, das galáxias, sem fim, eu vou colocar dessa maneira, porque nós não nascemos aqui na Terra. Aí, quando eu fui gerado lá, ele, naquele momento do nascimento, como aqui ocorre na maternidade, o bebezinho já é retirado do ventre da mãe, já dá ali uma roupinha para ele ali, já batiza, bota a pulseirinha e tudo. Lá ele já gravou na minha memória espiritual. Nós estamos falando de um chamado plano mental, que eu vou dizer pela minha noção, pela minha interpretação, está para além do plano espiritual, que ainda existe formas como cidades, corpos espirituais, ônibus, estrada, lares, famílias, lá no plano espiritual, nas colônias. Então, a nossa realidade é um plano de pensar, é um mundo mental em que nós existimos, e lá ele mandou gravar a ferro e fogo, se é possível dizer, está registrado em cada um de nós todas as leis que regem a vida em qualquer mundo, em qualquer lugar das imensas galáxias. Mas eu não tinha experiência. Aí ele entendeu de criar esses mundos e me trouxe para cá, naquelas épocas primitivas dos grandes animais, muito antes da era dos dinossauros. Os primeiros espíritos nasceram aqui de primeira vez. A ciência diz que isso já decorre 6 a 7 milhões de anos anteriores. Então, eu me pergunto, porque eu tenho que analisar, meu Deus, será que eu sou nativo daqui e eu hoje ainda estou atrapalhado e eu já tenho cerca de 7 milhões de anos? Que vergonha, meu Deus, eu tenho que correr para melhorar a minha vida. Eu sinto vergonha dos meus erros. E eu botei uma determinação na minha vida. Eu não quero ter livre-arbítrio. Eu quero decidir o que eu quero viver, em cada passo. E eu decidi que se eu não conseguir andar de pé, se eu tiver que cair no chão, eu vou me arrastando para frente, mas para trás eu não volto mais. Eu penso, eu acredito nisso, eu vivo isso, e eu passo para vocês. Porque cada um passe a analisar sua própria conduta. O que nós estamos esperando? Olha, são dezenas, centenas de livros, são centenas, milhares de palestras que eu já ouvi, isso tudo entra aqui, e o senhor me pergunta, meu filho, você ainda está atrapalhado aí, meu filho? O que você está fazendo aí ainda? Você quer que eu te dê mais tempo? Eu já te dei 2000 anos que eu estive aí, expliquei, depois eu mandei meus mensageiros escrever livro para você, eu falei com eles, vão lá, deixem suas sepulturas, vão lá e se apresentem para os seus irmãos, abram a boca e falem para eles. Eu tenho vergonha, sou sincero com vocês, e eu me cuido. Perdão, Deus